Bom dia a todos, vamos para mais um vídeo no nosso canal Encontro com Conhecimento, continuando sobre a explicação, do calendário Maia, Tarô, e ainda falando sobre a terceira dimensão. No último vídeo eu citei, os 3 primeiros selos, eu falei, sobre o propósito no calendário Maia, a primeira lua ligada a um propósito, a segunda lua é o tom lunar do desafio, um desafio a ser trilhado, e a terceira lua, um serviço a ser feito, Então, agora já dá para a gente começar a entender qual é o propósito, qual é o desafio e qual é o serviço no sentido do ser humano, Nós como seres humanos. E aí eu falei que eu ia fazer uma comparação com o tarô, E, na realidade, quando a gente faz essa comparação com o tarô, entendendo o tarô, vai entender também o calendário Maia. Entendendo o calendário Maia, também vai entender o tarô e vai também abrir para as escrituras sagradas. Então, a gente sabe que, como eu expliquei, o tarô, ele difere do calendário Maia. Por quê? Porque a primeira descoberta do tarô que a gente tem que fazer é solar, no sentido do sistema solar, Nós somos seres humanos no planeta Terra, como eu expliquei. Na Terra, o que orbita mais próximo é a Lua, que é o satélite da Terra. Aí tem os planetas, até chegarmos no Sol e saber que estamos em uma galáxia. Então o tarô até hoje, apesar de ele explicar todas as leis universais que inclui a galáxia, o primeiro passo nosso é o reconhecimento da existência do Sol. Então a Terra dá uma volta em torno do Sol, passando pelos 12 signos, depois de 365 dias, e 6 horas e 48 minutos, coisa assim. Então, quando eu reconheço que existe dentro de mim o Sol, Quando eu reconheço que dentro de mim existe um Sol, esse Sol que está dentro de mim, eu também posso chamar ele de Sol de Cristo. Cristo, Então, esse Sol interior que está dentro de mim, o meu Salvador interno, é o meu Cristo interno, É ele, na realidade, que vai conseguir mostrar para mim que existem essas dimensões de tempo, de espaço, que eu sou energia e assim por diante. Então, todo o meu objetivo na vida, pelo tarô, é conhecer esse Sol interno. Quando eu entendo que existe, esse Espírito de Cristo, esse Sol interno dentro de mim, fica fácil entender o calendário Maia, Se eu não entendo que chega a essa conclusão, fica difícil. Por isso que chega uma hora que a gente vai ter que entender que tudo é número. Número rege todas as coisas e assim por diante. Quando a gente tem o Sol, então, para a gente entender melhor, o nosso Sol tem 365 dias. Isso, claro, que esse Sol de 365 dias, se a gente dividir por 10, fica 36 graus e meio. 36 graus e meio. É interessante que 36 graus e meio é a natureza, por algum motivo, a nossa temperatura, 36 graus e meio é o equilíbrio da nossa temperatura. Então, com as mudanças do Sol, quando o Sol emite seus ventos solares, seus raios solares,
isso pode alterar minha temperatura. Por quê? Porque 1/10 da minha temperatura teria uma ligação com o Sol de alguma maneira, porque o número indica isso. Então, como a gente nunca estava muito ligado com medida, com forma, a não ser as nossas terrestres, por exemplo, Celso tem 1,70 m, ele não mediu a extensão do Sol, né? Nem o tamanho de uma estrela, nem o tamanho do planeta Terra, nem o tamanho de uma cidade. Então nós estamos ligados ao nosso próprio ego. Então essa unidade aqui como mago, né, no tarô, sendo positivo ou negativo, isso aqui também pode ser o nosso próprio ego. Então o nosso ego faz que a gente creia só em medidas humanas. E particularmente a vida do ser humano no planeta Terra é dividida em 3 partes. Nasce, cresce e morre para grande maioria das pessoas, que tem apenas a consciência terrestre, né? Na realidade, trabalhamos com dia, tarde e noite. Então, nossa medida trina, ela está colocada em todas as coisas. Eu vou fazer começo, meio e fim de uma coisa. Tudo aqui está baseado no número 3, né? Na nossa vida, a gente trabalhou e continua trabalhando com o número 3. E eu já expliquei que isso ocorre. Por quê? Porque nós estamos num planeta que é o terceiro a partir do Sol, que é aquele que a gente tem que conhecer, né? Então, através do Sol, a gente conheceu as 4 estações. Nunca esqueça que o Sol é uma estrela fixa. O Sol é uma estrela fixa. Então, nós, seres humanos, de terceira dimensão, na nossa dualidade, né? 3 vezes 2 igual a 6. Um dia descobriremos que não existe só nós, existe o outro. Esse 2 aqui envolve o infinito. O que não é o meu ego é tudo, né? Então, quando a gente chegar na 6ª fase da nossa evolução, né, vamos descobrir que a gente tem o bem e tem o mal. Então, essa 6ª fase da nossa evolução, que são 6 dias da criação, pode ser comparado também com a sexta-feira. A gente tem 6 dias, vamos chamar o ser humano de um Kim agora. Então, no 6º dia da criação dele, quando ele foi criado, ele vai descobrir que existe mais do que ele possa imaginar, né? Que ele também tem o bem e o mal. Então, essas 3 funções dentro de nós, no nosso campo psíquico, é chamado de, né, normalmente no mundo masculino, como eu já escrevi em outros lugares, né, nós temos o nosso pensamento, né, na realidade, todos nós pensamos, né, todos nós, na realidade, sentimos e todos nós agimos, né? Pensamento, sentimentos e atos. Eu tenho um campo mental, eu tenho um campo emocional e tenho um campo físico, né? Existe o plano físico. Existe também, um plano maior, global, desse número 3, né? Como diz as religiões, tem um espírito, uma mente e um corpo. Claro que só esse espírito humano está ligado ao Sol, está ligado à luz e etc. A mente seria como a dimensão lunar, mais próximo da Terra. E o corpo estaria ligado ao planeta Terra, né? A parte terrestre, né? Aos 4 elementos fornecidos pelo planeta Terra, né? Então, essa dimensão solar, lunar e terrestre, né, é conhecida em todos os povos e em todas as línguas, né,
E a gente, na realidade, só agora estamos despertando no terceiro milênio para o espiritual. A nossa relação em relação ao Sol. Claro que eu não estou falando Sol físico. Eu estou falando Sol na dimensão espiritual, né? O Sol como energia, o Sol como luz. Então, como nós viemos aprendendo aqui através de pensamentos, sentimentos e atos, pensamento, palavras e ação, ou vamos colocar agora em duas esferas, o masculino e o feminino. Na esfera masculina seria o pensamento, a palavra e a ação, né? No lado feminino é o sentimento, as emoções e as sensações. Claro, eu posso dizer que pensamento, palavra e ação, sendo masculino, eu posso fazer uma ligação com o espírito. Eu posso dizer que sentimento, emoção e sensação do lado da alma. Então eu posso colocar um campo feminino e um campo masculino. Esse era o grande trabalho do tarô, né? O tarô vem trabalhar em nós, né? A nossa mente, né? O nosso espírito, o nosso corpo físico. Porque senão, quando eu vou chegar num calendário maia, onde ele vai me colocar frases, né? O tarô não está definido o que o mago está falando, nem o que a sacerdotisa está falando, nem o que a imperatriz está falando. Porque ele está montando, né? Através das imagens, né? Que a gente comece a criar o nosso campo abstrato, né? O que significa cada símbolo no tarô você tem que estudar muito. Ele não está falando exatamente o que significa o que é o mago, o que é a sacerdotisa, o que é a imperatriz. Quando eu pego o calendário maia e comparo, por exemplo, o mago com o dragão, né, que é o primeiro selo do calendário maia, e aí o calendário maia se torna solar. Se as 13 luas vão trabalhar com a forma, né, os 20 selos do calendário maia são selos solares. Sendo solares, são selos estrelares, ligados às estrelas fixas por onde rodam os planetas e assim por diante. Então, no calendário maia, o primeiro é o dragão magnético vermelho, claro que com 3 características: dragão, o ser, magnético, a forma, e vermelho, uma cor, também representando o sentimento, né, as emoções. Ele já começa a ficar unifico com o fim de nutrir, atraindo o ser. Sela entrada do nascimento com tom magnético do propósito, né? Então, nós nascemos como seres, mas na Terra, o planeta que nós estamos, e aí o nosso desafio da sacerdotisa, né? No tarô, né? Na Terra, será que o ser é a coisa mais importante ou o homem se prendeu no ter de terra? Na própria palavra terra tem a palavra ter. Será que aí a gente colocando a astrologia como segundo signo, como o tarô induz pelo chifre que está na cabeça da sacerdotisa e uma lua embaixo, onde está exaltado a lua no signo de touro? Se olharmos as características do signo de touro, quando eu coloquei lá, focalizando o nosso desafio, né? Expliquei sobre a Vênus também, né? O homem não foi sempre materialista. O homem terrestre não é sempre materialista. E quando ele começa a ser mais sensível, quer dizer, conhecer a dimensão lunar dele mesmo, já começam a chamar ele de louco, alucinado. Quando ele é mais artista, mais sensível, mais da dimensão yin, buscando já o astral, né? Já começam a dizer que ele é pirado, louco, e assim por diante ao longo dos séculos. Então, é automático que, olhando que o propósito nosso
no calendário maia é ser espiritualista, e na palavra espírito já tem a palavra ser, né? Para você estar preparado para o espírito, você tem que ser algo e não só ter algo, né? Começa aí a divisão do Mar Vermelho, né? Vamos colocar na língua hebraica, por exemplo. Tem que sair desse Mar Vermelho, né? Nesse mar de competição, nesse mar de vaidade, nesse mar do nosso fígado de raiva, de ódio, rancor, que gerou uma civilização materialista, né? Então nós, seres humanos, né, temos que reconhecer que até agora temos colocado como principal a matéria, e isso faz parte do nosso livre-arbítrio. Então, vendo esses dois componentes aqui no tarô, eu posso chamar isso de espírito e matéria. E até as cores combinam, né? A cor vermelha aqui representa o sol, a cor azul, o espaço, a noite e etc. O nascimento do sol é vermelho, da noite se a gente olha o céu, seria a cor azul, né? Aquela cor azul marinho e assim por diante. Então a noite representando aqui pela lua aqui no tarô. Claro, se a lua está no 2, seria o sol. Sim, o dia claro, o dia de sol e assim por diante. Mas então os segredos ocultos representam a carta da sacerdotisa, enquanto as coisas reveladas representam o sol. Então, o propósito do tarô é revelar, né, o infinito através dos mistérios, né? O mistério que a sacerdotisa carrega é a própria santidade, é a própria sabedoria. Então, se o mago representa o poder, a sacerdotisa representa a sabedoria. Então, no calendário maia, que temos o dragão, que também é vermelho, representa até quando a gente vê o sol, quando ele emite os raios e vê as ondas, as frequências eletromagnéticas de um raio do sol e etc., todas oscilam. Então forma um desenho quase de um dragão, se a gente pode ver. Se fizermos essa forma assim, parece um dragão, né? Aqueles dragões chineses que iniciam o ano deles com o dragão. Então o calendário maia já entra na forma oriental, né? Já entra na forma dos chineses, do I Ching, com o selo do dragão tão conhecido no Oriente, e começa, unifico com o fim de nutrir, atraindo o ser. Mas eu vou nutrir primeiro quem? O meu espírito? A minha matéria? Olha o livre-arbítrio sempre girando aqui, né? E sela a entrada no nascimento. E esse nascimento, então, por exemplo, se a gente pegar aí sim Escritura Sagrada, começa livro de geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, a própria Bíblia, né, já no primeiro livro de Mateus, no Novo Testamento, bate imediatamente com o nascimento do livro do primeiro selo do calendário maia, que é o dragão. Então, quando a gente fala do sol, no cristianismo, o sol na visão da terra é Jesus. É o símbolo de Jesus. Mas esse símbolo de Jesus, na realidade, que é o sol, isso para um maçom não é novidade nenhuma, para um Rosa Cruz não é novidade nenhuma, né? Ele vai aparecer aqui, né? Só será revelado para nós quando a gente for em busca da santidade. Quando nós formos em busca de sermos um templo sagrado e etc. Então isso é uma revelação. E uma revelação aparece na carta da sacerdotisa como algo interno, não como algo externo. Por isso aqui é um sacrário. Nós somos um templo
sagrado, para nós entendermos que Cristo mora dentro de nós, nós temos que tomar a forma da sacerdotisa, né? Para a gente perceber que o amor de Deus está em nós, né? O tarô informa que temos que nossa alma permanecer dessa forma, né? Desse jeito. Claro que essa lua aqui é uma lua crescente. Se já passou a lua crescente, já passou 7 dias, já estamos no infinito, que é o número 8, na cabeça do mago. Então, enquanto que eu não for um ser sagrado, enquanto eu não me consagrar, né, eu não vou conseguir entender nenhuma Bíblia, nem Alcorão, nem calendário maia, nem nada, porque eu ainda estou numa fase materialista. Ah, Celso, mas você está inventando tudo da sua cabeça. Mas tem um trecho aqui, né, na própria Bíblia que vai me ajudar a entender isso, né? A própria Bíblia vai falar isso, que nós precisamos ser um templo santo, né? Precisamos que a gente perceba isso, porque senão, quando a gente vai olhar um calendário maia, ou vai olhar qualquer coisa muito elevada, e fala assim, nossa, o que ele está falando? Não estou entendendo nada, né? O que é esse negócio que está sendo escrito aqui? Né? Então está escrito em Coríntios, no capítulo 6, 19, e aí vai bater completamente com o tarô e com o arcano do mago, como eu vou explicar. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois só de vós mesmos, né? E que não sois de vós mesmos. Então, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Aqui tem o templo do Espírito Santo, né? Mas o que será o templo do Espírito Santo? Aonde está esse templo do Espírito Santo? Vem tanto o calendário maia, quanto o tarô, quanto as escrituras dizerem que é o nosso coração, né? Então, no nosso coração temos um reflexo, como a lua, de toda a perfeição divina. Então, quando a gente consegue entender que esse mundo do tarô está complementar ao mundo do calendário maia, e com as luas e com as ondas encantadas com tudo ao mesmo tempo, eu tenho então que o primeiro papel que eu tinha que exercer é o do ser. E através do ser, que representa um mago, lidando com as 4 forças, né? Que aí no caso são os 4 naipes do tarô: vontade, imaginação, pensamento e ação, construir um templo sagrado. Ah, por isso que construíram o templo de Jerusalém, por isso que construíram as igrejas. Sim, isso é externo, mas isso é para lembrar o seu templo sagrado. E o santo dos santos, que seria o seu coração. Um coração a nível divino, cumprindo uma função de ser o centro do seu corpo, né? Que bombeia o sangue para todas as partes do corpo. O seu signo de leão, onde é regido o sol, né? Onde é regido pelo sol. Então, a partir do momento que isso começa a ocorrer, e eu entendo que isso ocorre dentro de mim, né? Eu começo a entender o calendário maia, porque ele fala, unifico com o fim de nutrir. Bom, como que eu vou nutrir o meu coração? Aí no selo 10 do calendário maia, que já está pronto, né? Foi dado para nós de presente, temos o cachorro planetário branco.
aperfeiçoou com o fim de amar. Né? Aperfeiçoou com o fim de amar, produzindo a lealdade. Né? E vai estar lá na Bíblia sobre o coração, ouça Israel, o Eterno é um. Né? Então, claro que Israel é simbolicamente o símbolo do nosso coração. Sei que muita gente fala que é um povo, uma raça, não, mas é o símbolo do nosso coração. Né? E claro que aquela região do planeta, né, simboliza também o coração. Mas o corpo não é só feito de coração. O corpo é feito de outros membros. Então, quando a gente não estudou astrologia de uma forma mais profunda, se a gente vai pegar lá o livro de Coríntios mesmo, né? Acho que é Coríntios, capítulo 12, deve ser, porque tem a ver com os 12 signos do zodíaco. Ele vai falar disso, né? Ele vai falar no capítulo 12, que representa os 12 signos do zodíaco, a mesma coisa, né? Que nós formamos um único corpo. Então está escrito isso, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, no caso do zodíaco 12, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, assim é Cristo também. Então, por lei natural, o nosso propósito é de unificação, de nos unificarmos, voltarmos a um, né? Então, quando você faz o seu mapa astral agora, vamos fazer mapa astral, entendi, aquelas 12 partes sou eu. Eu tenho que entender o mapa astral, mas eu tenho que entender todos os signos, porque eu tenho que formar o meu templo sagrado através do poder da minha mente crística, da minha mente solar, da minha mente iluminada, para juntar as partes e para purificar os membros que eu acabei impurificando quando eu era materialista, quando eu não percebia que era um templo sagrado, né? Então, unifico com o fim de me nutrir de amor. Seria o propósito, por exemplo, no calendário maia do cachorro, né? Atraindo o ser. Que ser que é? Pode ser o ser solar. No calendário maia pode ser o ser sacerdotisa, pode ser o ser imperatriz, pode ser o ser imperador, pode ser o ser hierofante, porque todos esses arquétipos estão dentro de mim. Agora, se eu não estudei a escritura sagrada, né? Se eu não estudo a escritura sagrada, não importa de que povo ou de que raça, não faz a mínima diferença, com os seus números e com a sua numerologia, eu vou ficar meio perdido, porque eu tenho o meu próprio templo sagrado, né? Eu tenho minha própria individualidade. Eu sou Libra, por exemplo, tenho a lua em Aquário, eu vou formar meu templo sagrado com as ferramentas que foram dadas para mim, né? Cada um baseado na medida de Cristo, como isso está escrito aqui, né? E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Coríntios capítulo 12, 6, né? Mas o capítulo mesmo maior de todos aqui é o 145 do livro de Coríntios. Se a gente for contar todos os capítulos em ordem, desde Mateus até Coríntios, eu estaria no capítulo 145, que bate com o Kim aqui do calendário maia, porque os 260 capítulos de Coríntios, do Novo Testamento, se encontram exatamente aqui no calendário maia em forma de selos solares. Então, a Bíblia, que é divina e cria universos, o calendário é divino e cria universos. Só que um é complementar do outro, como o Alcorão, como a Torá, como o Bhagavad Gita. E quem não acredita nisso não está ainda preparado para entrar na quarta dimensão. Não consegue. Nossa, Celso, mas que triste, eu pensei que eu já estava no chakra cardíaco. Não, se você está no chakra cardíaco, ele bombeia sangue para todos os órgãos. Ele cumpre a mesma função que o Sol, que doa a luz para todos os planetas.
né? Então você já teria essa informação que está tudo unificado. Então ainda você está na terceira dimensão. Você está criando separação, que é uma característica do nosso planeta, da humanidade terrestre, do homem terrestre, criar separação. Eu sou judeu, você é árabe, você é italiano, já falei isso em outros vídeos, né? Eu sou dessa família, você é daquela, você cuida do teu, não, isso é sobrevivência. Isso já caímos da dimensão lunar. Lunar negativa, as nossas emoções estão lá embaixo. O nosso sentimento está lá no buraco. Só por isso a gente pensa dessa forma e age dessa forma, né? Então, eu entendendo também que o selo do dragão representa o leste no calendário maia, e é um selo de fogo, porque ele é vermelho nesse caso, vermelho do sangue. A separação, o contrário de unificar, é separar. Começou pelo sangue, derramamento de sangue, morte e etc. Então, Cristo veio para ressuscitar, né? Não vamos fazer mais separação de sangue. O corte do sangue do meu irmão é o mesmo corte que eu. Se eu corto com a minha mão esquerda, com a minha mão direita, a minha mão esquerda, e com a minha mão esquerda, a minha mão direita, eu prejudico o meu corpo. Assim que a gente está fazendo. Nós somos extensão do todo. Cada vez que eu firo alguma parte, mas foi a direita. Com a direita não aconteceu nada, Celso. Você cortou o dedo esquerdo, você pegou a faca e cortou tua mão direita, né? Com a tua direita ela continua intacta. Não, ela vai atrofiar porque somos um. Assim que estamos fazendo. Aí pega um calendário maia e fala, nossa, como é difícil. Pega uma Bíblia, nossa, como é difícil. É difícil porque ela já tem essas leis universais. Ela já manifesta essas leis universais pela imperatriz de forma multiplicada. Ela já gerou filhos, né? A imperatriz está grávida. É o símbolo de Maria grávida, né? Já engravidou, já reproduziu, tanto para o bem quanto para o mal. Mas olha a liberdade no sol aqui, ó. Olha o símbolo de um coração com o sol, com as asas. Enquanto que meu coração, na realidade, não for solar, não for luz, não for amor, não for paz, eu não vou ver o trigo na natureza. Eu não vou ver a beleza da natureza e nem das leis divinas. Então, entendendo esses 3 tons do calendário maia, 3 tons lunares, agora sim, fazendo um paralelo com o tarô, não existe só o bem, existe o bem, o mal e o livre-arbítrio, a neutralidade. Então, a cada 12 fases, a cada ano da nossa vida, 1 mais 2 aqui aparece como 12, né? Como 12, espírito e matéria, trabalhando um único ser depois de 12 fases, né? O espírito como ideal e a matéria aonde eu haja, a forma onde está sendo agido o espírito, né? A cada 12 meses do ano, dando um giro pelo zodíaco, eu renovo o meu livre-arbítrio. Agora, se eu faço mal, eu não renovo o meu livre-arbítrio. Eu recebo as consequências do que eu fiz, que no tarô é o arcano da justiça. Eu colho aquilo que eu plantei pelo infinito, como está na cabeça do mago, né? Então, estudando esses 3 tons lunares, né, na realidade, pela terceira dimensão, 3 vezes 3 é 9. Aí os 9 primeiros números inconscientes que eu falei do ser humano, que ele é inconsciente, que ele está criando o seu próprio destino nos primeiros 9 arquétipos, porque ele está no planeta Terra. Aí, porque o calendário maia, mesmo acompanhando toda a revolução do zodíaco, né, perfeita de Áries a Peixes, né, de uma forma brilhante e exata, né, sem falha nenhuma,
exata, como depois a gente vai poder demonstrar, né? Vai mostrar para nós assim, olha, lá em Sagitário você tem livre-arbítrio, né? O que você vai fazer com o teu livre-arbítrio? Sagitário é o símbolo do espaço, né? Você vai fazer bom uso ou mau uso do teu livre-arbítrio? Você conheceu o Sagitário para saber que o propósito da vida era fazer o bem? Você está servindo bem, que é o propósito do calendário Mário, ser, vá servir. Jesus aparece aqui como personagem, como um servo, né? O Espírito no nosso coração serve o corpo inteiro, numa linguagem santa, sagrada, em segredo, velada, né? Ou você, na realidade, está querendo mandar, ser melhor que os outros, o orgulho dominou você. Nunca esqueça que as características negativas de Leão que rege o nosso coração é o orgulho, ser melhor que os outros, né? Até o fanatismo intelectual, né? Achar que a mente já sabe tudo, a mente humana, o intelecto humano, né? E o castigo em todas as escrituras é ser queimado, que é uma característica do fogo e do sol, né? Foi queimado no inferno, foi teu coração que está queimando, é a maldade do coração da pessoa que queima ela, né? Assim está nas escrituras sagradas e assim está no calendário Maia. Então, nós, num planeta de terceira dimensão, se não estudarmos aquilo que os grandes mestres deixaram para nós em forma de livre-arbítrio, né? Por quê? Na Imperatriz já está dizendo, já está tudo multiplicando. Ela já está multiplicando, ela já está grávida, ela já teve filhos, já houve o nascimento, né? Agora, que nascimento eu vou escolher? O de Barrabás? O do ladrão que estava na cruz? O do faraó? O do perseguidor de Buda? Né? Qual é o nascimento que eu vou escolher? Esse é o nosso livre-arbítrio. Por isso que temos um batismo nas religiões, em forma de água, porque a água vem do céu, né? Então agora que eu gravei, eu tenho que gravar e aplicar, praticar. O primeiro propósito é ser. O ser tem constante movimento. No tarô, primeiro o ser é um mago, depois a sacerdotisa, depois a imperatriz, depois o imperador, depois o hierofante, tudo nascendo dentro de mim. Depois os enamorados, depois o carro. E eu reconhecer esse nascimento dentro de mim o tempo todo, eu desafio. Eu vou ser um bom mago. Eu vou ser uma boa sacerdotisa, uma boa imperatriz, né? O bem, a luz. Por isso é escrito em Gênesis, capítulo 1.3. Propósito da luz, né? Propósito da luz, versículo 1.3. E disse Deus, haja luz, e foi luz. Gênesis 1.3, né? Para eu poder entender a quarta dimensão, onde já tem tudo lá, onde os seres já existem completamente, tanto na Terra como no céu, já medido, já formado, né? Você vê o quarto selo no calendário maia, que eu não vou falar hoje, é a semente, né? A semente já existe, agora vamos colocar ela na Terra, né? Comparando com o quarto planeta, né? O quarto planeta é Marte, no sistema solar, que vai ser a representação do nosso sangue. Mas comparando com a Bíblia fantástica do jeito que ela é, e claro, sempre em sincronia com o calendário maia, né? É fantástico, por quê? Porque se a gente pega o capítulo 4 de Mateus, por exemplo, ele vai falar de Jesus no Espírito sendo conduzido ao deserto. É verdade, a gente está semeando normalmente num deserto. A gente está tentando colocar semente numa terra arrasada pelo próprio livre-arbítrio, né? Na realidade, a gente está vendo
o quanto é difícil frutificar uma semente do amor, da paz, da bondade, das virtudes, né? Então vem o calendário e vai dar toda a noção para nós, porque o número 4 na numerologia é trabalho, né? Naquela numerologia profana, naquela que aparece na televisão e na mídia, fala, o número 4 é do trabalho. Não, o número 4 no tarô é o imperador, é uma autoridade no fundo. Mas no mudando aqui é o trabalho, porque dá trabalho mostrar para o ser humano medidas, percepção, florescer ele, achar que isso aqui é belo, achar que isso tem um propósito, né? Dá muito trabalho, né? Por quê? Porque ele, pelo seu livre-arbítrio, já falei dos 3 primeiros arcanos, né? Pelo mau uso do livre-arbítrio desses 3 primeiros arcanos, pode voltar de novo para o louco. Começou errado, pensou errado, sentiu errado e agiu errado. Não eram 3 inimigos de Jesus, né? Quem? O sacerdote, né? Aparece lá, o governador, né? Na realidade, que no caso de uma província lá era Herodes e assim por diante, era o sumo sacerdote, o governador, e também tinha mais um, Herodes, é só ver lá, né? Herodes, Caifás. O que representa? Como a gente age no Estado? Será que a gente é honesto com o Estado? Será que religiosamente a gente já não virou fanático? Né? Que só pensa no nosso e assim por diante? E depois aparece Barrabás, né? Como um ladrão e etc., sendo eleito. Nossos atos pelo roubo, roubo de santidade, roubo de energia, né? Má vontade, má pensamento e má ação em outras escolas, né? Então, toda a Bíblia, que é um símbolo do que a gente tem que fazer, o que a gente vem fazendo ao longo da história como ser humano, né? Mas isso é um trecho fantástico disso na Bíblia, mostra bem claramente, né? A gente desprezando isso como uma historinha, vendo apenas como uma historinha, não está vendo que a gente acaba agindo assim, né? Não está vendo que são os nossos próprios personagens que nascem dentro de nós. E que se pela semelhança encontramos, mas ninguém só tem parte ruim e ninguém só tem parte boa. Todo mundo tem parte ruim, tem parte boa. Estamos numa esfera terrestre. Temos uma personalidade e etc. Né? Temos uma personalidade humana. Então esses arquétipos que estão na Bíblia, que estão de maneira brilhante colocados na Bíblia, e que encarnamos sempre um pouquinho, né, de uma centelha, um pouquinho dessa profecia, quando a gente faz o bem a gente encarna, né? Claro, agora eu estou falando do lado da luz, né? O quanto você já é Salvador, o quanto você já é um pequeno Jesus, o quanto você já é um pequeno Cristo, o quanto você já é um pequeno Buda, o pouco você é um pequeno Moisés. Isso é a tônica do momento que a gente vive hoje, né? Isso é a tônica desse momento. Então, se eu não sou um pouco um Moisés, um pouco um Buda, um pouco Jesus, eu vou procurar um Moisés, eu vou procurar um Buda. No começo externo, né? Quero servir, vou lá na Mahikari e sirvo, né? Aquelas pessoas que já estão tanto tempo se purificando, ajudando o próximo, recebendo maior luz crística do que eu, né? Ou vou para uma igreja islâmica e vejo aquele sheik com grande sabedoria, aquele rabino representando Moisés com grande sabedoria, aquele padre representando Jesus com grande sabedoria, né? Ou vou também num local, sei lá, de arte marcial, vendo o mestre, mas admirando quem sabe mais, pegando de modelo quem sabe mais, servindo quem sabe mais, até eu também um dia me autodominar, que esse é o arcano do imperador, lá na 4ª dimensão que eu vou falar, né? Aí é o arcano do imperador, agora sim, eu já tenho autodomínio, eu já não me prostituí, né? A Maria também é Maria Madalena, né? A humanidade toda se prostituindo, né?
Também é Judas, né? Por troca de dinheiro, corrupto. Quanto você vai me dar? 30 reais? 30 pratas, 30 mil reais, 3 mil reais? É a corrupção da humanidade, né? Então, esse meu trabalho é abrir as escrituras, abrir o arcano do tarô, abrir o calendário maia e entender melhor isso. No próximo vídeo eu já vou começar a falar da quarta dimensão e os ciclos do tempo, né? No 3, a gente nem direção ainda tem. No número 3 não temos nem direção. Por quê? Porque a direção são 4, norte, sul, leste, oeste, acima e abaixo. É no 4 que eu vejo as direções. No 3 eu vejo um plano, né? Existe um plano para as coisas, né? A extremidade e a unificação. Ela pode ser para cima ou para baixo, né? Eu vejo um plano que demora tempo para ser entendido, que tem um espaço para ser cumprido e seu propósito, né? Quanto tempo vai demorar para eu cumprir esse plano? Em que lugar eu vou cumprir esse plano? Com que pessoas eu vou cumprir esse plano? Que ser eu tenho que assumir para cumprir esse plano? Esse é o número 3. No catolicismo a gente sabe, né? Na Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Na Bíblia tem Arão, Moisés e Miriam, né? Cumprindo esse plano. Então, na realidade, eu tenho que cumprir um plano e esse plano tem que chegar a um final do propósito. Tem que ter um começo, um propósito, um meio, um desafio e um fim que eu devo realizar, né? Isso é até o número 3, mas o número 4 vai me dizer o quê? Quais as medidas que eu tenho que tomar, né? Que forma é exata? Como é a minha percepção das coisas, né? Como eu vejo as direções? Como eu entendo que existe primavera, outono, verão, inverno? Como eu vejo um todo? O 4 já não admite as partes. O 3 é um triângulo, forma ângulos. Eu tenho esse ângulo de vista, você tem aquele ângulo de vista, aí dá briga, competição, já estamos cansados, né? Mas o 4 já é um quadrado. Será que você já virou um quadrado? Será que você já entende que tudo tem uma razão de ser? Ou continua sendo egoísta, pensando só na sua parte, vendo só o seu ângulo de vista? Imagina um círculo, um triângulo seria igual a um ângulo, né? Então, tudo isso eu vou falar no número 4. Muito obrigado.